Bem-vindos ao Band Estrogênio, meu nome é Mayra Della Rocque, muito prazer, se você não me conhece, eu sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima pela saúde feminina, já trabalho com isso há 12 anos e criei aqui o canal para a gente ter um espaço de troca, para que eu possa levar um pouquinho de como é o meu trabalho, como eu funciono aqui no consultório, frente a frente com os meus pacientes, para outras mulheres que não vão ter como estar comigo fisicamente, por questões de distância, financeiras e etc. Então é a minha maneira de levar informação para vocês, eu faço isso com muito prazer. Então, se você curte meu conteúdo, se inscreve no canal, manda para as suas amigas, isso ajuda que chegue em outras pessoas que possam ter interesse também nesses assuntos que a gente está tratando aqui. E as últimas semanas a gente vem falando sobre dúvidas de vocês, dúvidas amplas, que as pessoas foram colocando aqui nos comentários e na rede social, nas caixinhas. Eu fui juntando essas dúvidas, peguei dúvidas que englobavam muito de muitas pessoas, então dúvidas mais abertas, e tô fazendo temas de vídeos para vocês. Já tem vários. Volta um pouquinho que vocês vão ver, tem um monte. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa legal, assim, uma coisa que eu acompanho, que eu faço esse tipo de acompanhamento, que não é para todo mundo, graças a Deus, mas que traz bastante angústia para algumas mulheres. Então, vamos falar sobre gestação de alto risco. A pergunta da seguidora foi a seguinte: como eu posso lidar com o medo, com as inseguranças que surgiram no momento que eu fui considerada uma paciente de alto risco no pré-natal? Boa, excelente tema. Vamos começar definindo o que é alto risco, tá? A gente considera uma paciente numa gestação de risco habitual quando ela não tem nenhuma comorbidade que aumente a necessidade de vigilância sobre ela e o bebê. E a gestação de alto risco é a gestação que a gente precisa de um conhecimento maior, de uma vigilância maior sobre essa mãe e esse bebê. É mais ou menos por aí. Então, quando eu pego uma paciente minha que era um risco habitual e ela desenvolve uma diabetes gestacional, desenvolve uma pré-eclâmpsia, desenvolve uma restrição de crescimento, alguma coisa que faça com que aquele pré-natal passe de uma necessidade de acompanhamento básico para uma necessidade de acompanhamento mais detalhada, com mais exames, com mais exame físico, com maior número de consultas, essa mulher passa a se tornar uma gestação de alto risco. E aí eu tento acalmar as minhas pacientes, e vou tentar fazer isso agora com essa seguidora e com vocês, falando que essa definição de risco habitual e alto risco, ela funciona muito pra gente como profissional na medida de trabalho com essas pacientes que precisam de vigilância maior ou não. Tem obstetras que não fazem alto risco, trabalham só com o risco habitual. E também quanto eu vou ter que olhar essa mulher em relação a outra. Não necessariamente você ser considerada um alto risco significa que você tem alto risco de acontecer alguma coisa. Não é isso. Você só precisa de maior vigilância. Você tem mais riscos, óbvio, do que uma paciente que tem uma gestação de risco habitual, mas o alto risco traz uma sensação de que você está numa corda bamba. E não é isso. Você só precisa ser acompanhada por um profissional que faça esse tipo de acompanhamento, que saiba como guiar esse acompanhamento para que o desfecho final, materno e fetal, sejam satisfatórios, tá? Então, definido o que é alto risco, como lidar com as inseguranças desse estigma de ter sido considerada alto risco? Gente, primeiro, obviamente, a partir do momento que você tem uma paciente que é totalmente risco habitual, que estava ótima, plena e maravilhosa, você caracteriza ela como alto risco, obviamente essa mulher vai ficar insegura. Vão surgir medos, vão surgir anseios, e isso é normal. Estranho seria se ela seguisse como se nada tivesse acontecido. A partir daquele momento ali, a gente precisa de um olhar mais atento para ela. Então, obviamente, vai trazer insegurança, vai trazer medo. E tá tudo bem trazer insegurança e trazer medo. O que não tá bem é você ficar com essa segurança e com esse medo. Isso é que não tá bom. Então, a partir do momento que você tem uma gestação de alto risco, você tem que levar para o seu obstetra esses seus anseios. Você tem que levar para esse seu obstetra esses seus medos. O que
me trava? O que eu tenho de insegurança? Para quê? Para que ele possa te orientar e te explicar. Eu falei em alguns vídeos atrás que o tema foi medo, de uma maneira geral, que a gente tem medo do que é desconhecido. O que é conhecido e a gente tem bases sobre aquilo, a gente consegue ajustar a nossa perspectiva. A gente tem medo do inesperado. Então, se a gente entende que a gestação vai ser acompanhada desse jeito, e se acontecer isso, vai por esse lado, e se acontecer aquilo, vai por aquele lado. Quando você tem um planejamento, você consegue tirar esse processo ansioso de cima da mulher. Então, como lidar? Tendo informação. Como qualquer medo, a gente lida com o medo tendo informação, buscando entender por que eu tenho aquele medo. Ele é um medo inventado, fantasioso, ele é um medo baseado em alguma coisa real, porque tem muitos medos que são fantasiosos, gente. Eu acho que... Você não acha, você tem que entender o processo. Então, entender se é uma fantasia da sua cabeça ou se de fato aquele risco existe. Se aquele risco existe, o que eu posso fazer para minimizar aquele risco e qual a real porcentagem desse risco para que eu não amplifique todo o processo. Eu acho que é isso, assim, que eu posso dizer pra essa seguidora. Tipo, como lidar com o estigma buscando conhecimento. Entendendo o que você tem. Você tem diabetes gestacional? Então vamos estudar diabetes gestacional? Eu tenho vários vídeos de diabetes gestacional falando sobre isso como endócrino. Eu tenho pré-eclâmpsia. Vamos entender pré-eclâmpsia? Eu tenho vários vídeos falando sobre pré-eclâmpsia, explicando o que é, a fisiologia, como a gente acompanha. Eu tenho um bebê que está com percentil baixo, eu tenho vídeo explicando o que é o percentil baixo, por que ele pode estar acontecendo. Eu tenho uma doença autoimune, eu gravei um podcast com... Não tá no meu canal não, tá no dela. Mas com uma reumatologista falando sobre doenças autoimunes, lúpus principalmente, que é uma doença mais grave, e como lidar com isso na gestação. Então busque informação, busca se munir de informação para que você consiga acalmar seu coração e entender realmente o que esperar do processo. E não aumentar, ampliar ou fantasiar. Deixar de ser alto risco, você não vai. Eu não sei qual é o seu alto risco, tá? Mas deixar de ser alto risco, você não vai. Porém, se você entender aquele processo, você com certeza vai lidar melhor com ele. Acho que é isso, gente. Conta aqui nos comentários. Seguidora, essa seguidora... Esse eu não anotei o nome dessa pessoa. Mas pessoa que perguntou sobre isso. Se quiser botar aqui nos comentários, falar qual é a sua questão do alto risco, eu posso tentar responder alguma coisa para tentar te acalmar. Mas eu sugiro fortemente que você busque os vídeos anteriores, porque tem muitos vídeos sobre diversas coisas de alto risco. Eu acompanho o alto risco, então eu gravei muitos vídeos sobre isso. Meu Instagram tá lá também com um monte de coisa no feed, um monte de post falando sobre vários temas de alto risco. Eu espero conseguir ajudar dessa forma, certo, pessoal? A gente se vê semana que vem.